Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e tudo aquilo que você ama nesta vida possa receber o cuidado amoroso do Pai também. Estamos chegando ao final de uma jornada de 5 lições sobre o livro do profeta Oséias. Este é o nosso programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para estudar a palavra de Deus com você. Você que já nos conhece, você que já nos acompanha, já sabe como funciona o nosso sistema de aulas. Nós temos uma apostila que está disponível em nosso blog e você pode baixar gratuitamente para você. Se você ainda não nos conhece, se interaja aqui conosco, acompanhe a nossa aula até o final, inscreva-se no canal e também curta essa transmissão e compartilhe com os seus amigos e familiares nas suas redes sociais. O nosso objetivo é abençoar o maior número de pessoas com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus. E nessa estratégia que estamos realizando já há alguns anos, nós temos produzido uma gama enorme de materiais que pode abençoar muitas igrejas, muitas pessoas, muitos grupos de estudo, pessoas que se interessam pela palavra de Deus. E é um material que a gente se empenha para oferecer uma qualidade diferenciada do estudo bíblico propriamente. Então, todo o esforço de exegese, de análise, de interpretação, de uma interpretação teológica que possa estar direcionada para a vida cotidiana, todas as lições estão vinculadas à nossa experiência de vida e eu tenho certeza que vai abençoar a você também. Se você gostou desta série do livro do profeta Oséias, você pode procurar outros estudos que estão em nossa página no YouTube. Você tem ali a playlist, você procura o selo EBAD e ali você vai encontrar estudos temáticos, estudos bíblicos. Tem vários livros da Bíblia que foram analisados de maneira profunda, de maneira pastoral e de maneira teológica, uma teologia humanista que tem abençoado muitas pessoas. Eu convido você a fazer essa jornada e se você gostar, pode compartilhar, pode baixar os vídeos, pode baixar a apostila e funciona exatamente assim. A apostila está no nosso blog, o endereço do blog está aqui embaixo, você encontra todas as apostilas ali. E as videoaulas estão na nossa página do YouTube. Também acesso livre, gratuito, você não precisa pagar nada. Estuda no seu tempo, do seu modo, assiste às aulas e compartilha com quem você quiser. Pode convidar pessoas para assistir às aulas com você, pode compartilhar as apostilas, pode ler junto com alguém, junto com um grupo, não tem problema nenhum. A ideia é disseminar o conhecimento da palavra de Deus. Sem mais demora, nós vamos passar para a nossa aula de hoje, que é a última aula do estudo do livro do profeta Oséias. A nossa aula tem sido chamada, esse curso do profeta Oséias tem sido chamado de fidelidade. Acredito e tenho defendido isso durante todo esse curso, que o tema central do livro do profeta Oséias é a fidelidade. Não só a fidelidade que Deus requer do seu povo, mas também a fidelidade do amor de Deus, do cuidado de Deus para com o seu povo. Então, é uma reciprocidade de fidelidade. E nesta última aula, nós vamos falar sobre como restaurar este ambiente de fidelidade nos relacionamentos do povo de Deus. Então, você que, como eu,
participa desta fé em Jesus Cristo, que aceitou Jesus como seu Salvador, que pertence a uma comunidade de fé, eu tenho certeza que você vai encontrar respostas para todas as nossas lutas, todas as coisas que nós nos decepcionamos muitas vezes na igreja, muitas coisas que a gente acha que está errada, mas como é que a gente faz para corrigir, como é que a gente faz para acertar? Porque errar, meus amados irmãos e irmãs, não é alguma coisa estranha para uma comunidade de pessoas, porque somos humanos. As pessoas erram, as pessoas cometem falhas e elas têm, no cuidado de Deus, a chance de recomeçar, de tentar de novo, de serem perdoadas, de serem acolhidas pelo amor divino. Esse é o retrato da fidelidade. Deus é fiel na sua promessa de perdoar, de amar, de acolher a todos aqueles que vêm até Ele, né, buscando como Senhor, como o Deus consolador da sua vida. Mas nós é que temos a nossa falha e que nós precisamos aprender a colocar em ordem essa fidelidade. Então nós precisamos restaurar. O texto bíblico que nós vamos usar está entre os capítulos 11 e 14 de Oséias. Nós vamos fazer um apanhado geral dessa passagem para sabermos como que a gente pode fazer a nossa experiência de fé com Deus, como que a gente pode apresentar a Deus o nosso esforço de corrigir a fidelidade, porque com certeza Deus está fazendo a parte dele. O que falta é que nós façamos nossa parte. Então vamos para o versículo motivador da nossa leitura, não é? Esse versículo que sempre a gente utiliza como um iniciador da nossa conversa, só para aquecer a nossa mente, o nosso entendimento, para a gente saber do que a gente vai falar durante essa aula toda. Oséias capítulo 12, verso 6 diz assim: Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. É um convite para mim, para você, para todo o povo de Deus. Volte-se para Deus. Não sei o quanto você está afastado, não sei o quanto você está distante dos propósitos divinos. Pode ser até que você seja um membro de igreja, um líder da igreja, mas que está vivendo uma vida um pouco forçada, um pouco fingida, ou quem sabe está se enganando em relação às coisas que você tem como verdades na sua vida. E o convite amoroso do Pai é sempre esse: faça esse retorno, volte-se para Deus. Nós não temos um caminho direto para Deus. O caminho para Deus não é um caminho óbvio, não é uma linha reta. Ela é muito tortuosa, a gente faz muitos atalhos, a gente tem altos e baixos, todo mundo passa por isso. Todo mundo, meus irmãos. Não é só você que está com problema ou eu, mas é uma realidade. Alguns assumem isso e fazem esse caminho humilde de buscar a direção de Deus e de fazer esse retorno constante, permanente. É como se fosse uma conversão constante ou uma reconversão permanente da nossa vida. E ele pede de todos nós para essa volta para Deus. Como é que a gente faz essa volta? O que ele pede da gente? Primeiro, que você pratique a lealdade. Seja uma pessoa fiel, confiável, uma pessoa que inspira confiança, não só em Deus, mas nas pessoas que você ama. Segundo lugar, pratique a justiça. A justiça, gente, é o lado da nossa humanidade, é o que nos torna humanos. Ser justo, ser honesto, significa ser honesto, ser prudente, isso é ser justo. Ser justo significa ser uma pessoa atenta, bem informada, uma pessoa compassiva, misericordiosa. É isso que é justiça. A justiça sem amor, meus irmãos, minhas irmãs, já disse isso num dos meus livros, justiça sem amor é crueldade. A gente não está aqui para viver
tratando as pessoas a ferro e fogo, seguindo a lei de medos e persas. Não, gente, a gente veio para praticar amor, para praticar graça, para praticar misericórdia, para ser justo em nossos atos. Nós precisamos, em primeiro lugar, sermos compassivos. Então, pratique a justiça desse modo como Deus entende a justiça. E, finalmente, a terceira coisa que a gente precisa fazer é confiar em Deus. Deus não vai deixar faltar suas promessas. Ele é rico em graça, em misericórdia, em compaixão. Ele é o Deus que provê, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que cuida, ele é o Deus que salva, ele é o nosso grande e maravilhoso Deus. Confie nele, confie no Senhor sempre. Saiba que Deus nunca vai nos desamparar. Amém, meus irmãos? Palavra bonita do profeta Oséias, né? Isso quer dizer que vem coisa boa pela frente na nossa aula de hoje. Bom, a primeira frase que eu quero que você reflita é a seguinte: Deus não pede obediência às pessoas que dizem que o amam. Sabia disso? Deus não está pedindo a você uma obediência cega, uma obediência não refletida, uma obediência irracional, como se você fosse um escravo ou se fosse um autômato, né? Você não é um robô, você é um ser humano. Você tem liberdade, você pensa, você pode escolher, inclusive, não obedecer a Deus. E Deus não pede isso de uma maneira forçada de nenhum de nós. O que ele pede? Ele pede que a gente seja fiel. Ok, você vai caminhar comigo, seu Irênio? Então, caminhe comigo. Ok, eu vou entender que não vai ser 100%, mas que você saiba o caminho de voltar, que saiba a hora de voltar, que saiba o momento em que você pode tomar as decisões certas depois de tomar uma decisão errada. É preciso a gente aprender a fazer isso. Oséias capítulo 11, verso 7, o profeta diz assim: o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Como é que você está? A característica do povo de Israel naquela época era uma decisão deliberada de abandonar Deus. E é isso que Deus não espera da gente. Deus não espera que a gente se afaste dele. Ele sabe que a gente não vai ser perfeito, mas ele espera que a gente não tenha uma decisão deliberada de se afastar de Deus. Aí ele completa: embora sejam conclamados a servir o Altíssimo, de modo algum o exaltam. Não há naquele povo nenhum vestígio de reverência, de reconhecimento do poder de Deus, mesmo sabendo, estou errado, mas eu sei o caminho de volta, eu vou fazer esse caminho de volta. Eu sei que Deus me espera, eu sei que o Senhor me ama. Então, essa atitude, ela precisa ser resgatada entre a gente. A base para essa fidelidade que Deus espera conosco é a mesma com que ele firma a sua fidelidade com a gente. Por que Deus é fiel a nós? Porque ele nos ama. Deus é fiel ao seu povo, porque ele ama o seu povo. Deus é fiel a mim, porque ele me ama. Essa é a informação mais preciosa que o livro do profeta Oséias nos lembra. A fidelidade de Deus está vinculada diretamente ao seu amor. E tudo o que Deus espera do seu povo, de mim, de você, de todos nós, que ouvimos o chamado divino, ele espera amor. Que a gente retorne para ele o amor por ele. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Deus não quer que você seja certinho, certinha, né? Que tenha tudo, né? Aquele camarada pernóstico. O pernóstico é um cara chato, né? Mas Deus espera que a gente o ame. Pessoas que amam, gente, pessoas que amam não fazem determinadas coisas.
pensam antes de cometer um deslize, de cometer uma coisa errada. A pessoa que ama quer fazer o bem para o outro, não é verdade? Aqueles que você ama seu filho, sua filha, seu cônjuge, sua namorada, seu namorado, você ama seus amigos, então você não faz maldade com eles, não é verdade? Então é isso que Deus espera da gente, Ele espera que a gente o ame. Porque quanto à moralidade, à questão de fazer a coisa certa, isso é um aprendizado que dura a vida toda. A gente tem a vida toda para aprender a fazer o que é certo. E muitas vezes nós vamos precisar tropeçar, cair, levantar. Não é aquela música, né, que fala da bebida, né? Mas a gente vai precisar muito ensaio e erro para poder acertar a vida toda. E a gente vai chegar à velhice e vai constatar que não aprendemos tudo, que não sabemos tudo e que a vida foi muito curta para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente achava que era certo. Então Deus sabe disso e tudo que Ele espera da gente é que a gente o ame, assim como Ele nos ama. O amor de Deus por seu povo é a base de toda a sua ação em favor não só do seu povo, mas de toda a humanidade. Por que Deus ama o seu povo? Porque o seu povo é constituído de gente, de seres humanos, pessoas que ele ama. Ele ama o povo que o convocou porque ele ama o ser humano de um modo geral. Esse amor não é um amor especial, mas é um amor por toda a humanidade. E esse amor por toda a humanidade se converte em um cuidado especial para todos aqueles que dizem sim ao chamado divino. Essas pessoas que dizem sim ao convite amoroso do Pai, esses são muito especiais para Deus. Eu diria, como disse o missionário, eu já repeti aqui, esses são os filhos mimados de Deus, né? Que todos nós somos criaturas amadas pelo Pai. Todo ser humano, toda criatura é amada pelo Pai. Mas aqueles que acolhem o convite amoroso do Pai são os filhos mimados, aquele que ele pega no colo, que ele ouve com uma atenção especial. Esse amor de Deus é demonstrado através de uma relação de corporeidade. Parece que Deus está demonstrando ao seu povo como é que é esse amor. É o amor semelhante ao cuidado materno. Então, Oséias usa a metáfora do cuidado materno para falar do amor de mãe. Mas não um amor de mãe por qualquer filho, ou só por aquele filho bonzinho, mas até por aquele filho rebelde, aquele filho que enveredou pelo caminho das drogas, do crime, que comete maldade, o filho que abandona seus pais. O amor da mãe continua. A mãe não deixa de amar o seu filho porque ele cometeu maldades na vida ou porque ele entrou por um caminho que ela não concorda. O amor continua acontecendo. Esse amor é o amor de Deus por nós. Uma vez um pai me procurou para dizer que a sua filha tinha engravidado fora do casamento. E ela então iria abandonar a sua filha da família e expulsá-la de casa. Aí eu disse, olha, isso não vai mudar nada, porque ela vai continuar sendo sua filha. E com certeza, dentro de algum tempo, esse amor que você tem pela sua filha vai dar sinais de que alguma coisa falta. Então, já que você sabe que vai sofrer por isso, elimine esse sofrimento da sua vida. Acolhe sua filha com amor, mesmo que ela esteja errada, mesmo que ela tome decisões que você não gosta. Porque dentro dessa vida vai vir outras vidas, e essas vidas também serão amadas por todos nós. Olha, gente, é muito difícil a gente lidar com um filho que a gente vê que fez alguma coisa que não nos agrada, que não está de acordo com os nossos planos, porque todo mundo sonha com o sucesso do seu filho, com a carreira do filho,
com que do filho ou filha, né, que se torne uma pessoa de bem, uma pessoa honrada, uma mãe, um pai dignos do elogio dos seus filhos. Todos, pais e mães, principalmente as mães, sonham com isso, mas é preciso a gente entender que esse amor, ele não se esvazia, mesmo quando um filho se torna rebelde. É o caso do amor de Deus. O amor de Deus por nós não muda, mesmo que a gente se rebele contra Deus. Mesmo que a gente se afaste, Deus continua nos amando do mesmo modo e continua nos procurando e continua querendo nos atrair para si. Oséias capítulo 11, versos 3 e 4 diz assim: Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar. Olha que mãe bondosa, né? Ver a criança tomar os seus primeiros passos junto com ela, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Que metáfora bonita, não é? Olha, essa frase aqui, quando você vê aqui, ó, eu os conduzi com laços de bondade humana. Nosso Deus, ele é um humanista. Ele trata a gente com um sentimento humano. Você entendeu, meu irmão? Por isso que a nossa teologia, a nossa igreja, tem esse viés humanitário, né? Da gente saber que nós temos sentimentos, sim, temos valores, temos dignidades, temos direitos, temos liberdade e podemos também agir do nosso modo. Mas Deus, quando olha para a gente, ele se faz como um de nós e nos trata com humanidade. Eu acho isso tão bonito. O que você acha? Escreve aí nos comentários, faça a sua opinião. Esse Deus que cuida da gente com esse senso de humanidade, esse valor humanitário, do que tem de melhor na vida humana, Deus dispensa para nós. Muita gente fala que é sobrenatural. Não, não é sobrenatural, é humano. O humano não é extraterrestre, não é esquisito, não é estranho. Ele é nosso. A gente sabe quando alguém nos ama. A gente gosta de receber afeto. E é isso que Deus faz com a gente. E não podemos deixar de dizer que, apesar desse cuidado humanitário de Deus, Deus não deixa de fazer também os seus atos de justiça em favor da humanidade. E quando ele age de forma justa, quando ele coloca em prática a sua justiça, ele sempre visa os mais oprimidos. Ele visa os mais frágeis. Ele visa os mais pobres. Tem crente que não gosta de ouvir isso, mas a bondade de Deus é para quem sofre. Como disse Jesus, o médico não é para quem é são, o médico é para quem é doente. E o amor de Deus, o cuidado divino, não é para quem é perfeito, não é para quem se acha o tal, é para quem sofre, é para quem é vítima de uma sociedade corrompida, é para quem é vítima de uma sociedade que promove desigualdades. Então, o que o Senhor quer fazer com essas pessoas sofridas, oprimidas do mundo, é restaurar a esperança nessa libertação que vem de Deus, nessa força que o Senhor acrescenta em nós para vencermos aquilo que nos oprime. Isso Deus faz. O nosso grande libertador, emancipador, é Deus. Por isso que ele é o Salvador, aquele que nos liberta de todas as formas de opressão. Oséias capítulo 11, versos 8 e 9 diz assim: Como posso desistir de você, Efraim? O meu coração está enternecido. Bonita palavra, né? Está cheio de ternura. O meu coração, enternecido é isso, né?
cheio de ternura, cheio de paixão por você. Eu estou com meus 4 pneus arriados por você. É uma metáfora também, viu, gente? Desculpa aí a brincadeira, mas enternecido é uma palavra tão bonita que tem tanto significado para expressar o sentimento de Deus por nós. É no coração que ele está assim, né? Como o de Oséias, quando ele se casou com aquela prostituta. Ele desenvolveu um sentimento, que é o sentimento de Deus por nós. Apesar das nossas imperfeições, Deus não parou de ter ternura por nós. Despertou-se toda a minha compaixão. O Deus compassivo está agora muito mais atento às nossas necessidades. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Essa é a grande diferença. Aquele que age com bondade humana, ele é tão poderoso, que é capaz de agir conosco, que somos falhos, com compaixão. Ele é o santo no meio da gente. Olha que frase, né? Eu sou o santo no meio de vocês, porque só eu posso suportar gente tão perversa como vocês, entendeu? Só eu posso amar gente tão maldosa, tão odiosa como vocês estão fazendo aí com os mais pobres, com os povos estrangeiros. Só eu posso amar gente como vocês, porque o resto não espere isso dos outros. Eu posso. Eu amo vocês. Sabe por quê? Porque eu sou santo. Eu sou santo. O santo no meio de você. Então, eu jamais tratarei você com ira. Ah, Deus está irado. É possível que Deus até se ire com a gente. Mas a palavra de Deus diz que a sua ira dura um só instante. Acaba logo, logo. O resto é tudo amor, a misericórdia, a graça, a compaixão divina. Palavra bonita também, né? Que esperança boa. Ah, gente, nesta manhã de domingo que a gente fica imaginando quanta coisa errada a gente já fez na vida, não é verdade? E Deus não nos rejeita por causa disso. Sabe por quê? Porque Ele é o santo no meio da gente. Deus ama ser o Deus do seu povo. E tudo o que Ele espera é que as pessoas amem fazer parte do povo de Deus. Ai, como eu amo servir a esse Deus. Ah, como eu amo caminhar com Deus. Ah, como eu amo confiar nas promessas divinas. Era isso que ele esperava do seu povo e é isso que ele espera da gente nos dias de hoje também. Então, o tema da fidelidade, ele tem essa característica de valorizar tanto uma virtude, que nós podemos fazer isso, nós temos essa capacidade. Nós somos dotados de uma habilidade de nos enternecer também, de desenvolver ternura no nosso coração. Mas também o tema da fidelidade desperta uma ausência, uma falta, uma carência que a gente tem. Falar de fidelidade só se faz necessário porque há uma relação comprometida por essa falta. Está faltando algo para a gente agradar a Deus, agradar uns aos outros, em que uma das partes a manifesta e a outra a despreza. Quando o tema da fidelidade envolve nossa relação com Deus, isso então vai requerer um cuidado na nossa experiência de espiritualidade. E que essa espiritualidade possa ser libertadora, não aprisionadora. Uma espiritualidade que nos emancipe, que nos torna capazes de estabelecer juízos sobre as nossas condutas. Não a gente aprisionar uma regra a princípios
a normas, a princípios morais rigorosos, como fazem muitas religiões e até muitas igrejas evangélicas. O Senhor nos chama a uma espiritualidade, da gente ouvir Deus falar, mas também da gente apresentar para Deus as nossas necessidades, as nossas carências. Nossa responsabilidade como pessoas é nos preocuparmos com a maneira como temos construído nossa espiritualidade em meio a uma sociedade corrompida e perversa que se afastou de Deus. Isso era Israel. Israel se tornou uma sociedade perversa naquela época e se afastou completamente dos propósitos divinos, dos propósitos de amor, de compaixão, de graça, de acolhimento do outro. Jesus nos chama a fazer isso a partir de uma prática que é voltada para a compaixão e para a misericórdia. Nós não fomos chamados para preservar uma tradição religiosa. Nós não somos chamados para isso. Nós não estamos comprometidos, embora ela exista, não é? Existe a tradição religiosa, ela não pode ser desprezada, mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos fiéis em nossa relação com Deus. Em primeiro lugar, é a minha relação de fidelidade a Deus que importa. Depois vem os costumes, vem os relacionamentos, vem as coisas que fazem parte da nossa tradição. Se Deus está comprometido com a justiça, com o amparo ao menos favorecido, com o direito dos mais pobres, qual deve ser a atitude de quem é fiel a Deus? Você consegue responder? Bom, vamos tentar fazer um esforço aqui. Se Deus é justo, eu preciso ser justo. Se Deus tem compaixão e age em favor do menos favorecido, eu preciso fazer isso. Essa é a atitude que Deus espera de mim, de perdão, de compaixão, de graça, de misericórdia para com o meu próximo. A fidelidade envolve o compromisso de ser fiel aos valores divinos para a humanidade toda. Assim como Deus cuida e ama a toda criatura, Deus espera que eu faça o mesmo. Ser fiel a Deus é fidelidade ao humano. Olha, gente, anota essa frase aí. Essas frases que a gente escreve, como é que eu tive essa clarividência para escrever algo tão profundo? Ser fiel a Deus é fidelidade ao humano. Senão vira um conservadorismo sem sentido. O contrário da fidelidade a Deus é arrogância, é autoengano. Autossabotagem, eu ia colocar aqui também, é ser um usurpador de si mesmo. E a relação de Israel e Deus era uma relação representativa dessa condição, visto que se dá em meio a uma tensão, desde o começo. Desde lá do passado, quando Deus chama Abraão, e lá o seu parente começa a ter situações diferentes, né? O próprio Abraão começa a entrar em conflito com Deus. Não é uma relação fácil, não, meus irmãos, minhas irmãs. Ser fiel a Deus é uma tensão o tempo todo, porque você entra em conflito consigo mesmo, com os seus desejos, com aquilo que você busca, com os seus equívocos, seus saberes, enfim, seus costumes. O seu superego está lá martelando você o tempo todo. Olha, gente, é muito difícil ter uma relação com Deus. É marcada sempre pela tensão. E o profeta relembra isso. Uma das melhores representações dessa tensão é a vida de Jacó. Você lembra de Jacó? Jacó era um dos patriarcas de Israel. O Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Jacó era o neto de Abraão, não é? E ele tinha uma tensão muito grande. Ele brigou com seu irmão Esaú, enfim. Há uma série de situações na vida de Jacó que precisam ser relembradas. E o profeta lembra isso, que essa relação de tensão da nossa relação com Deus é semelhante àquilo que Jacó experimentou em sua vida. Vamos ver algumas dessas situações de Jacó? Aliás, o nome Jacó foi modificado para Israel no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo. Você já encontra essa informação. Israel é exatamente o nome do patriarca, do terceiro patriarca da história dos hebreus, Jacó. Então, os descendentes de Jacó é que formaram o Estado, a nação de Israel. O Estado não, né? A nação. A gente que estuda ciência política, né? A gente sabe que nação é uma coisa e Estado é outra. Tem gente que confunde isso, né? Tem gente que confunde essas três situações. Quais são elas? O Estado de Israel contemporâneo é uma coisa. Segundo, a nação de Israel, que é constituída dos herdeiros dos hebreus lá de Jacó. E a terceira coisa é a diferença entre o Israel bíblico e o Israel contemporâneo. São três coisas distintas. A gente precisa separar essas coisas, porque Deus cuida do Israel bíblico. É com esse que ele está comprometido, com esses descendentes de Jacó. E nessa relação com Jacó, há uma série de tensões. Vamos ver algumas delas. Primeiro, Jacó não era o filho primogênito, ele foi o segundo. Era gêmeo de Esaú, mas nasceu depois. Jacó não era o filho primogênito, mesmo assim disputou a bênção da primogenitura. Oséias 12, 3, ele lembra: no ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão. A palavra Jacó quer dizer o suplantador, era o suplantador. É aquele que tentou armar para cima do irmão, desde o começo, né? Então era uma situação constrangedora dele ser sempre o segundo. E ele não gostava disso, ele não achava isso bacana. E já no ventre da mãe, isso é claro que isso é história, né? Ele já nasceu com a mão agarradinha no calcanhar do irmãozinho. Segundo, Jacó lutou com Deus. Essa luta com Deus é a nossa luta diária. Ele disputava, mas Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu não concordo com isso. E o interessante é que nessa luta com Deus, Jacó prevaleceu. Oséias 12, 3 a 4. Como homem lutou com Deus, ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Você lutar com Deus e Deus entender que você tem razão, que a sua luta é legítima, que o seu direito é legítimo. Isso é uma conquista maravilhosa. Terceiro lugar, Jacó suplicou humildemente a compaixão divina. Apesar dele ter muita razão, até diante de Deus, ele chorou e implorou o seu favor. Oséias capítulo 12, verso 4. E por fim, Jacó desenvolveu intimidade com Deus, que era o nome Betel que surgiu, né? Betel quer dizer casa de Deus, que é o contraponto do nome que ele vai utilizar, como vimos na aula passada, que era a casa da perdição. Mas ele lembra aqui, a casa de Deus é o lugar do encontro. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Que situação, né? São situações de tensão na vida de Oséias. Dele ter essa coisa de poder conversar abertamente com Deus, livremente, sem vergonha alguma da sua conduta. Você seria capaz de falar com Deus? Olha, tem gente que tem dificuldade até de falar com o analista, não é verdade? Até falar com um amigo, com um próximo. Ah, se eu tivesse que falar com Deus. Ai, meu Deus, eu não gostaria de falar muito, não. Você sabe tudo, Senhor. Sabe tudo da minha vida. Mas Oséias
lembra que Jacó conversou com Deus e desenvolveu essa intimidade com Deus. Então, a infidelidade, aquilo que é contrário ao sentimento de ser fiel, não é simplesmente quebrar uma lei, quebrar um mandamento, fazer uma coisa errada. Ser infiel a Deus é quebrar o coração de Deus. É deixar Deus entristecido, esse Deus que ama. Esse meu pai, que coisa que esse camarada fez. Por que fez isso, Irênio? Por quê? Eu te amo tanto, rapaz. Mas vem cá, vamos corrigir de novo. Vamos corrigir de novo. Aí vem essa palavra bonita que começamos a aula de hoje. Volte-se para Deus. Irênio, vem cá, volte-se. Vem ser leal. Vem fazer a coisa certa. Venha confiar em mim. Palavras de consolo para gente como a gente. As tragédias e conflitos humanos não são suficientes para frustrar o plano de Deus, nem fazê-lo desistir de seu amor pela humanidade. Antes, são oportunidades para mostrar sua graça e renovar a esperança. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Uma frase que eu já usei na nossa igreja. Não há nada que eu possa fazer nesta vida que aumente ou diminua o amor de Deus por mim. Como diz Paulo na carta aos Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Nada. Aí ele faz uma lista de tragédias da vida. Nada. Nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem o porvir, nada nos separa do amor de Deus. Nada faz com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. O seu amor permanece com a gente, mesmo que a gente mude radicalmente. Então, depois de apontar os problemas da fidelidade de Israel, Oséias passa a demonstrar como Deus fala com ternura e com graça a seu povo. Sempre. Oséias era um profeta duro, ele falou coisas duras ao longo do texto, como vimos. Mas ele aponta caminhos para a restauração, que é o que vai nos ajudar agora a saber como é que a gente restaura a fidelidade a Deus e essa confiança na fidelidade de Deus por nós. Como construir uma relação de fidelidade com Deus. Vamos ver, são 3 coisinhas apenas que eu queria que você prestasse atenção. Primeira, reconheça a sua fraqueza. Ela é humana. Ela não é nada relacionado à sua vida religiosa, nada. Você é assim mesmo. Deus sabe que nós somos fracos. O profeta tinha denunciado que o povo de Deus persegue o vento. A gente faz isso, né? Perseguir o vento é uma palavra que está lá no livro de Eclesiastes, que é correr atrás do vento, né? Que quer dizer vaidade. A gente tem muita vaidade na vida, não é verdade? Para seguir, e isso era usado pelo profeta Oséias para se referir ao fato que estavam iludidos e envaidecidos a respeito da sua própria situação. Olha aí, essa sua pretensão não passa de vaidade. Ou, como Oséias diz, você está perseguindo o vento. É isso que você está fazendo. Você está navegando contra o vento e não pode fazer isso. Eles achavam que, por serem o povo escolhido, isso lhes daria algum privilégio. Até hoje, né? Ainda se acha isso. Ah, eu sou crente. Deus não vai deixar cair turminha. É um cântico que a gente canta na igreja. Se Deus não abrir o mar, ele vai fazer andar sobre as águas. Ué, e se Deus quiser que você afunde, meu irmão? Ele vai estar lá no fundo do mar com você também. Além do mais, tinha experimentado um período de grande prosperidade material. O povo estava rico naquela época. Israel era uma nação poderosa. O povo tinha se enriquecido. O povo não, a elite, né? Tinha se enriquecido.
E eles achavam que aquela prosperidade era sinônimo de bênção. E não é. Não é sinônimo de bênção. Muito pelo contrário, pode ser um risco muito grande. Nossa condição material, nossa religiosidade não são suficientes para nos proporcionar qualquer segurança. O que realmente importa é estar afinado com os valores e com os propósitos divinos. Oséias 13, 9. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Você prosperou e não lembrou que quem te ajudou fui eu. Eu que te dei força. Eu que te dei as oportunidades. Eu que criei as condições. E você se esqueceu de mim. Pense nisso. Cuidado com as suas fraquezas. Elas não são, de forma nenhuma, oportunidades para serem esquecidas. Mesmo que você esteja muito bem agora, mesmo que você esteja com uma conta bancária recheada, Deus sabe que nós somos frágeis. E a roda, como diziam os gregos antigos, né? A roda da fortuna gira. Uma hora você está lá em cima, na outra hora está lá embaixo. Segundo, tenha consciência sobre a urgência da graça em sua vida. Todos nós precisamos da graça. Todos nós precisamos da compaixão divina, todos nós precisamos do cuidado de Deus. Da mesma forma como Oséias tirou sua esposa infiel da humilhação e a acolheu em seu coração, Israel tem a notícia que Deus vai restaurá-la como seu povo amado. Deus vai resgatar o seu povo. Deus vai cuidar da gente como um povo escolhido. A profecia se confirmou na pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa divina de cuidar e de restaurar o seu povo. A graça de Jesus é a vitória sobre tudo aquilo que causa morte e aniquilação do humano. Oséias 13, versículo 14, acaba sendo inclusive mencionado no Novo Testamento. Paulo lembra esse versículo para dizer que a graça vai ser completada na pessoa de Jesus. É a garantia da vitória por meio de Jesus Cristo. Veja se você não lembra isso. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Paulo lembra isso muito bem. E em terceiro lugar, volte-se para Deus. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de você ser mais apegado com Deus, de ter um compromisso maior com o Senhor, de viver uma vida de retidão na presença dele. Para o profeta, o cativeiro assírio, que já estava para acontecer, não seria um ponto final no projeto de Deus para o seu povo. Se a tragédia vier sobre você, meu irmão, minha irmã, isso não é ponto final. Se você vier a tropeçar e cair, isso não é ponto final da história de Deus para a sua vida de jeito nenhum. Se o inimigo prevalecer sobre você, isso não é ponto final de Deus para a sua vida. Se todos te abandonarem, isso não é ponto final de Deus para a sua vida, de jeito nenhum. Nossas lutas e tribulações não significam que Deus tenha nos abandonado, mas que temos a grande oportunidade de voltar nossas atitudes, nossas escolhas para os propósitos divinos. Oséias 14, versículos 1 e 2. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem-se para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, receba-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Essa oração é uma oração que todos nós,
crentes e não crentes, seres humanos, independente da nossa confiança em Deus, precisamos fazer diante do Senhor. Então, gente, nós estamos chegando ao final da nossa aula, de nosso curso, e nessa aula de hoje eu gostaria que você refletisse sobre o seguinte: o livro de Oséias não termina de uma forma trágica. O mundo vai acabar, porque se você não fizer isso, você vai arder no mármore do inferno, que não sei o que. Não é assim que o livro termina. O último capítulo aponta para a esperança de que em Deus dias melhores virão. Tá ruim? Olha, você pisou na bola, não é, meu irmão, minha irmã? Você está com vergonha até de você mesmo. Tem gente até que se afasta da igreja. Eu não vou mais lá na igreja, porque eu já andei fazendo tanta coisa errada que acho que o pastor nem me aceita mais. Não, meu irmão, não pense assim. Dias melhores virão para a sua vida. Dias melhores virão para a sua vida. A fidelidade envolve uma tensão constante entre a necessidade de seguir adiante em nossa jornada de vida e a realidade de que enfrentamos invariavelmente riscos de até falhar. A sabedoria está em perseverar. Pastor, será que vai dar certo? Olha, pode ser que você tropece mesmo. Eu não tenho dúvida, não. Acontece comigo. Pode ser que não aconteça com você, mas que a probabilidade de que você venha falhar em alguma coisa, isso é muito grande. Se nós somos seres humanos da mesma espécie, se o mesmo sangue que corre nas minhas veias corre nas suas também. É possível, mas isso não muda o amor que Deus tem por nós. Guarde esse versículo. Quem é sábio? Quem? Quem pode tomar a decisão certa? Bom, aí Oséias dá a resposta, né? Aquele que considerar essas coisas. Leva a sério isso aí, gente. É o profeta dizendo para nós, né? Quem tem discernimento? Quem é que entende um negócio desse, tão complexo? Aquele que os compreender, que entender que você está na tensão mesmo, que é essa corda bamba, é a vida do equilibrista, não é verdade? Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar diante de Deus nossa vida? Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho. Guarda-nos, Senhor, nesta hora e que hoje, ó Deus, seja uma manhã de paz e de alegria para todos nós. Esteja conosco, Senhor, neste dia. Que hoje seja um dia de paz para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso Brasil, para o nosso mundo em que nós vivemos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais uma disciplina do nosso programa de estudo bíblico à distância e estamos chegando também ao final do ano. Então, eu queria dar algumas orientações. Hoje, a nossa igreja estará reunida em confraternização. Então, nós não teremos atividade presencial. Então, hoje às 18 horas, não teremos culto. Nós faremos uma celebração, no nosso encontro de confraternização, nós vamos fazer uma celebração de Natal também no meio do nosso encontro. No próximo domingo, nós não teremos nosso programa de EBAD, porque é a véspera de Natal, está todo mundo empenhado na preparação da ceia, na viagem, muita gente fora. Então, nós não teremos atividade. Nós não teremos aula da Escola Bíblica Dominical, nem teremos também celebração à noite. Mas teremos a mensagem no domingo pela manhã, no horário da EBAD, esse horário das 10 horas da manhã, nós teremos a mensagem de Natal da nossa igreja, que ficará gravada aqui para você assistir, abençoar a sua família. Você pode colocar aí para a sua família, se você quiser ouvir a mensagem. Será uma bênção ter você conosco. Eu queria desejar neste momento a todas as famílias de nossa igreja
A todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, um Feliz Natal. Um Feliz Natal. E como a gente não vai se encontrar até o final do ano, eu quero desejar a você também um feliz ano novo. Que Deus o abençoe. Que Deus dê a todos nós um 2024 cheio de paz, alegria e prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para você e toda a sua família.